PIB. Em 2026, último ano do governo Lula, o governo projeta ter 1% do superávit do PIB. Deu a impressão que o governo está muito otimista com o crescimento econômico e com a arrecadação, né? E aí coloca uma curva de dívida que começa a cair ou fica bastante estável, que não é o cenário de praticamente ninguém no mercado. Então, assim, tem aí um descompasso entre o que o governo está acreditando em crescimento e arrecadação, e sempre o governo costuma ser mais otimista, né, naturalmente, do que o mercado acredita para os próximos anos. Então, aí fica a dúvida, esse superávit primário que o governo está colocando agora é suficiente para estabilizar a dívida? Não é, a gente precisaria ter um superávit primário maior. Mas a gente entende também que há pressões muito grandes no governo e o Haddad entregou, eu tenho a impressão, a reforma que é possível. Pelos cálculos do governo, o Brasil deve fechar 2023 com um déficit primário de 107 bilhões de reais. Mas esse número já conta com um aumento na arrecadação de impostos. A previsão anterior, que está no orçamento, era de um déficit de mais do que o dobro, 230 bilhões de reais. Juliana, tanto número, tantos bilhões. Falando das contas de um país, isso é muito ou é pouco? É muito. Acho que quando a gente fala de um país como o Brasil, que tem tantas carências, que a população precisa de tanta coisa, qualquer valor realmente que você conseguir gerar de economia para reverter, para mais educação, mais saúde, mais moradia, já é uma justificativa suficiente para que você pense em políticas que realmente otimizem a questão fiscal. Mas no Brasil, mais ainda, né? Porque a gente olha uma economia que precisa voltar a crescer e a gente tem uma trajetória de dívida crescente que tem, inclusive, ajudado a justificar por que essa taxa de juros, que tanto é falada por esses últimos meses, aí, por que ela é tão alta. Então, é importante, sim, que a gente entenda que esse recurso, ele é um recurso importante. E a gente precisa entender como realmente fazer para chegar nele. Vamos analisar, então, a realidade com que o arcabouço está projetando. Esse quadro já mostra para a gente qual é o tamanho do nosso problema, né? A gente tem um governo bem otimista, né? Como o meu colega Sérgio Vale mencionou, é extremamente otimista porque ele pensa num déficit nesse ano baixo, mesmo com um aumento de gasto significativo que já aconteceu e uma receita que ainda não veio, um aumento de receita que ainda não aconteceu. E para os próximos anos, ele projeta a economia para um cenário positivo. Mas a gente sabe que existem outras questões que vão fazer com que a economia não consiga andar tão bem a ponto de conseguir gerar esse resultado. Por exemplo, crescimento econômico. Quando a gente olha esses dados, a gente está, na verdade, olhando um país que cresce. E que cresce forte, não está crescendo pouco para chegar em 2026 com um resultado de 1%, um superávit primário de 1%. Mas a gente sabe que para chegar nesse valor, a economia tem que crescer 3%, 4% ao ano. A gente ainda não tem isso no radar, a gente ainda tem um investimento que não é alto, a gente perdeu bastante a possibilidade, a oportunidade de investimento. O resto do mundo, que sempre ajudou o crescimento econômico brasileiro, hoje não ajuda tanto por conta das questões das recessões fora. Então é um cenário que é muito difícil você conseguir colocar na mesma conta, na mesma equação, os fatos que a gente tem, aquilo que a gente está enxergando que vai vir para conseguir chegar nesse número. Se não der certo, o que vai acontecer com a economia das pessoas? Se não der certo, o que acontece é que a gente permanece num cenário de taxa de juros alta. Porque a taxa de juros, apesar das pessoas acharem que ela é a grande vilã, ela na verdade é só um termômetro, ela é um sinal. Ela mostra que a gente precisa arrumar a casa, mas ela não é o problema. O problema está lá na questão fiscal, está nesses gastos que são muito maiores do que a receita, nessa dívida pública que sobe. Então, se a gente não conseguir fazer a lição de casa e levar a economia para o azul, o que vai acontecer é que a gente continua realimentando essa dívida. Então, o Brasil continua sendo um país arriscado. Um país que cresce pouco, ou se crescer bastante, ele cresce, mas com uma perspectiva futura que não é tão clara,
Então, a gente vai ter que sempre pagar mais para pegar esse dinheiro emprestado e fechar as contas públicas. E isso faz com que a taxa de juros permaneça elevada. E para as pessoas, o desdobramento disso não é só o financiamento mais caro, o empréstimo mais caro. É, na verdade, uma economia que vai crescer pouco, então os empregos vão provavelmente ficar mais difíceis, os aumentos de renda e de salário também. A gente diminui as possibilidades de aumento de bem-estar. Enquanto isso, Juliana, no que é que as pessoas devem prestar atenção? Olha, nos próximos dias o que a gente vai ver, Maria, acho que são 2 fatos principais. Primeiro, a viagem do Lula à China. Ele tinha desmarcado a viagem por conta da pneumonia que teve. Agora ele vai para a China e é um momento importante porque, pensando de uma maneira geopolítica, ali muitos acordos podem acontecer. Então, existe algum tipo de ajuste nas políticas econômicas aqui e lá que podem ser favorecidos com as parcerias e com essa aproximação. A China hoje é um grande parceiro comercial do mundo inteiro e o Brasil não fica fora dessa escala. Além disso, sai o texto do arcabouço. Sai um pouco atrasado, porque a gente, na verdade, gostaria de ter tido essa divulgação do arcabouço antes da reunião do Copom. Ela não aconteceu, aconteceu uns dias depois e o texto mesmo só deve sair agora depois da Páscoa. Então, a gente tem que ficar de olho para entender, inclusive, como é que o texto do arcabouço vai absorver essas opiniões que o mercado está formando em cima dessa regra fiscal. Você acha que o Congresso vai mexer no texto? Eu acho que muito provavelmente. A gente hoje tem um cenário político que a gente precisa ter apoios para que o governo consiga aprovar as reformas, as propostas do jeito que ele quer. E para isso, ele vai ter que fazer a boa e velha política. Ele vai ter que negociar cargos, ele vai ter que abrir mão de certas coisas. Então, pode ser, sim, que a gente tenha mudanças nesse texto. A gente torce para que não, porque quanto mais mudanças aparecerem, mais demora para a gente aprovar. É o remédio, é o antibiótico que vai começar a chegar cada vez mais tardio e aí a gente continua tendo os problemas sendo realimentados aqui. Você quer fazer comentários, sugerir temas para o programa? Use a hashtag Giro Econômico nas redes sociais. Já para ver ou rever o programa, acesse o nosso canal do YouTube. A gente volta semana que vem para checar todo o giro da economia. Até lá. Obrigada, Juliana. Obrigada. Tudo começou no interior do Paraná com a história de um garoto de família humilde que não se conformava em ver seus pais trabalharem muito e não terem dinheiro nem para comprar seus remédios. Sonhava um dia poder ajudar as pessoas que não tinham condições de pagar por medicamentos. Aquele garoto se tornou o empresário Sidney Oliveira e o seu sonho se transformou na Ultra Farma, a maior farmácia online do Brasil. Viajando pelo mundo, ele teve a ideia de criar um sistema onde as pessoas poderiam receber em casa medicamentos realmente baratos. Sidney Oliveira negociava direto com os laboratórios e baixava os seus preços. A Ultra Farma foi inclusive pioneira na venda de genéricos, medicamentos mais acessíveis à população carente. Hoje a empresa é referência no mercado em oferecer o menor preço, porque entender a sua realidade sempre fez parte do nosso sonho. Ultra Farma, tá no coração da gente. Patas de cavalo, dança de galinha, o Júlio chacoalhando e olha o cocó começando. Tá na hora do cocoricó, tá na hora da turma do Júlio. O Júlio na gaita e a bicharada no vocal, cantando rock rural, cocoricó. O Júlio na gaita e a bicharada no cococoral, cocoricó, cocoricó. Júlio! Ô, Júlio, acorde! Júlio?
Eita, sou. Júlio! Vem cá, o dia está lindo, que é uma belezura, sou! Eu já vi, Alípio! Eu já vi que o dia tá lindo! Já me preparei! Coloquei o meu boné laranja pra gente passear! Então vamos embora, Júlio, aproveitar esse diazão! Só se for agora! Opa! Ai, puxa, que puxa, Alípio! Como as flores estão bonitas hoje, não é? Alípio, eu tive uma ideia! Por que a gente não colhe um ramalhete de flores e leva pras meninas lá no paiol? Júlio, eu é que não vou me meter no meio das flores. Vai que tem uma abelha, eu tenho medo de levar uma picada. As abelhas só ficam pra se defender, Alípio. Eu acho que elas não vão se importar se a gente só colher algumas florzinhas aqui. Ai, olha, Júlio, olha. Que lindo dia! Ai, Lilica, você tem razão. Tá um belíssimo dia. Vocês viram como o jardim está cheio de flores? Flores? Onde? Puxa, que bom encontrar vocês. Zaza, minha querida Lilica. E Lola, eu e o Alípio trouxemos um presente pra você. Júlio, que beleza! Como é que se diz, Lilica? Como é que diz o... obrigada, Julinho, muito obrigada, são lindas. Mas, Lilica, essas flores não são só pra você. Você não ouviu o Júlio? As flores são pra vocês três. Eu também fico muito agradecida. Adoro flores. Eu também, Zazazinha. Como é que se diz, Zazazinha? Como é que se diz? Tire essas flores do meu bico. O que eu faço? Ô, Zazá, não é assim que se fala. É obrigada. Eu não posso ganhar flores, Alípio. Elas me fazem espirrar. Ué, vai ver, você tá cheirando forte demais. Alípio, a Zazá está tentando dizer que não pode ficar perto das flores, senão ela espirra. Isso se chama alergia. Puxa. Ai, Zazá, me desculpe, Zazá. Eu não sabia que você tinha alergia a flores. Não. Eu não tenho alergia a flores, Júlio. Tenho alergia a pólen, tá? Polenta? Tá certo, muito bem. Ô, Balhão, que bagunça é aquela lá embaixo? É a Zazá. Ela tem alergia à polenta. Eu nunca ouvi falar de alguém que tem alergia à polenta. Nem eu. O que é polenta? O que é... Polenta? Você não sabe o que é polenta, bobalhão? É uma comida muito gostosa, mas muito gostosa. Feita de fubá. Já sei. A Zazá tem alergia à polenta. Ai, que coisa. Feitor, o que é alergia? Eu não mereço isso. A Zazá não tem alergia à polenta, Alípio. Ela tem alergia a pólen. De polenta eu gosto muito. A Zazá tem alergia a pólen. E eu entendi polenta. Agora tá tudo certo. Bom, então é só a Zazá não chegar perto do pólen, né? Teté. Isso mesmo. E o que é pólen? Esperem aí. Isso eu sei. Lilica, por favor, me empresta aqui, ó. Olha, prestem bastante atenção, viu? Olha, pólen é esse pozinho que tem no miolo das flores. Olha, vejam. O pólen é uma coisa muito importante. Uau, é muito importante. Por que pólen é muito importante? Lilica, porque ele faz nascer mais flores, olha. Mas as flores não nascem das sementes? Júlio, me empreste algumas flores. Essa aqui serve, Lola? Muito bom. Agora eu vou mostrar como o pólen funciona. Tá. Aqui no miolo da flor ficam as sementes. Sim. Agora, Júlio, pegue outra flor e sacuda sobre esta. Assim? Isso. Vocês estão vendo este pozinho dourado? Pois é o pólen. Ele cai no miolo da flor e faz o miolo crescer e explodir. Aí as sementes se esparramam, caem na terra e brotam outras flores.
mas existem muitas espécies de flores e de sementes. Saúde. Obrigada. Vai, puxa, Lilica, ó, vamos levar essas flores embora. Senão a Zazá vai explodir daqui a pouco. Vamos lá, gente. Puxa. Ufa, como a gente sofre pra explicar as coisas pras crianças. Lulinha, você esqueceu de explicar como o pólen chega até as flores quando você não sacode uma flor em cima da outra. Ah, sim, Lilica, eu explico. Mas vamos lá pra fora, porque a Zazá não aguenta mais esse pólen. Ai. Calma, Zazá, não precisa ficar se coçando toda. Elas já levaram o pólen até embora. Pólen, Alípio, pólen. Tchau. Alérgica, polenta, bobalhão. Ai. Não seria engraçado dar um presente para a Zazá e quando ela abrir é uma polenta? Bobalhão, que graça ia ter isso? Ela ia ficar espirrando. Quieto! Eu estou tendo uma ideia! Eu acho que eu vou dar uma polenta de presente pra Zazá! Mas feito, ela tem alergia. Por isso mesmo, bobalhão! Vai ser engraçado quando ela abrir o presente e começar a espirrar! Puxa, que ideia boa você teve! Eu sempre tenho boas ideias. Então vamos providenciar uma polenta. Rápido, bobalhão! Vai roubar fubá lá na cozinha, vai. Tá, lá na cozinha. Feito? Que é fubá? Existem várias maneiras do pólen passar de uma flor para outra. É uma verdadeira valsa das flores. Ai, que lindo! Ai, o pólen pode viajar no vento. O pólen pode ser transportado pelos passarinhos quando eles voam pelo jardim. As abelhas também podem levar o pólen quando voam de flor em flor para recolher o néctar. Ai, demais! E é assim que o pólen passa de uma flor para outra. Como se fosse uma dança da natureza. Puxa, como eu queria poder ver a dança da natureza também. Ai. Talvez a gente possa dar um jeito nisso. Né, Tetê? Eu sou abelha. Eu beijo você. Eu beijo você. Eu beijo você. Você é uma flor e eu vou fazer mel. Então eu beijo você. Eu beijo você. Eu pico você. Oi, você tá aí? Eu tô falando pros meus porquinhos que a minha mãe disse que as abelhas tiram mel das flores. Manhã! Manhã! Diga, Astolfinho. Sabia que eu gosto muito de abelha? Oh, Astolfo, não é abelha que se fala, é abelha. Ai, é mesmo? E por que você gosta tanto assim de abelhas, meu bem? Ora, mamãe, porque elas fazem mel. E mel é docinho. Puxa, que puxa, hein? A natureza é bem legal mesmo, né? Tem o pólen, tem as flores. E tem até aquela história que a Lola contou da dança da natureza, né? Aliás, a parte que eu mais gostei, sabe qual foi? A da dança. Eu só tô morrendo de dó da Zazá, tadinha. É verdade. Ela não pode nem sair num dia lindo como esse. Quem disse que eu não posso? Zazá! Isso. A Lola conseguiu essa máscara pra mim. Assim eu posso olhar as flores sem respirar o pólen. Que legal! Cheguei, feitor. Você demorou, bobalhão. Onde foi buscar esse fubá? Primeiro, eu fui na cozinha do Júlio e tentei roubar, como você mandou. E daí? E daí que a avó do Júlio me pegou. Cabeça de mamão! Eu falei pra você se esconder! Mas não precisou, feito. Ela disse que eu posso buscar as coisas quando eu precisar. E disse também que nunca ouviu falar de alguém que tem alergia à polenta. Ai,
você não contou que a gente ia pegar uma peça na Zazá, contou? Não, como você mandou. Ainda bem. Agora abre esse saco e despeja o fubá na panelinha, vamos? Todinho? Todo. Eu quero que a Zazá espirre muito. Então, lá vai. Socorro, socorro, bobalhão. Tire esse fubá daqui. Feito, você tá chorando. Eu acertei com o fubá em você? Não, cabeça de jaca. Acho que eu também tenho alergia. Nossa, Feito, se você tem alergia antes da polenta ficar pronta, eu acho bom levar esse fubá embora. Faça isso, bobalhão, faça isso já, antes que eu exploda de tanto espirrar. Tá bom. Puxa vida. Patas de cavalo, dança de galinha, o Júlio chacoalhando e olha o cocó se acabando. Tá acabando o cocoricó, tá na hora da turma para. O Júlio na gaita e a bicharada no vocal, cantando tchau, 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 cocoricó. Tchau, 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 cocoricó. Tchau, 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 cocoricó. Cocoricó. O Metrópole está especial. É nosso aniversário de 35 anos, comemorado no Solar Crespi Prado, onde está o Museu da Casa Brasileira. Exatamente, a música, hein? Opa. A música da festa fica por conta do Planet Ramp. Eles tocam pra gente as inéditas do disco Jardineiros. Tá tudo muito louco, eu aqui tô muito louco. E nós fomos ao